Olá, meu nome é Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. E hoje a gente vai fazer uma introdução ao exame físico, trazer um pouquinho de semiologia básica para a gente entender essa parte tão importante do atendimento médico. Então vamos lá, antes da gente entrar nos componentes do exame físico, a gente precisa entender que o exame físico ele tem que ser feito com a base em alguns pressupostos. Um dos mais importantes é que ele tem que ser realizado em um local adequado e às vezes a gente não dá tanta atenção a isso. Então, um local adequado envolve iluminação, envolve estrutura física adequada, envolve privacidade, envolve um ambiente em si acolhedor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, se a gente vai fazer um exame físico ginecológico, o exame precisa ter uma estrutura adequada para aquela realização. Então, a gente precisa ter certeza que aquela maca é adequada para fazer o exame ginecológico. A gente precisa ter certeza que a gente tem iluminação necessária para fazer a visualização das estruturas que a gente precisa fazer no exame ginecológico. Então, tem que ter um foco adequado. A gente precisa, por exemplo, também assegurar que aquele paciente tenha a privacidade. Então, você não vai fazer um exame ginecológico no local que a paciente vai estar exposta para as outras pessoas verem, tá certo? Então, tudo isso tem que ser pensado e adequado, tá? Outra coisa muito importante que vai junto com isso é a permissão. Então, a permissão é fundamental. Você não pode fazer nada na medicina sem a permissão do paciente. E para o paciente permitir, ele precisa entender o que você vai fazer. Então, explicar as partes do exame físico, explicar o que você está fazendo, é muito importante. Eu sei que às vezes a gente vai realizando os procedimentos, realizando a inspeção, a palpação, a ausculta, a percussão que a gente vai falar daqui a pouco, sem às vezes perceber que a gente está fazendo esses movimentos, porque se torna tão natural. Mas para o paciente, quando ele está recebendo um toque, quando ele está sendo olhado, ele precisa entender por que ele está sendo olhado. Ele precisa entender qual o intuito daquele toque, tá certo? Porque isso é fundamental para ele permitir, para ele se sentir confortável com aquele ambiente. Se você está tocando ele, por exemplo, de um jeito que ele não se sente confortável, ele vai se sentir muito mais confortável se ele souber que aquele toque ele tem um motivo, ele tem uma razão técnica e científica. Você não está fazendo ele de maneira aleatória, tá certo? Então isso é fundamental também. Além disso, você tem que pensar em sua proteção. Então, a proteção envolve várias coisas. Envolve, por exemplo, a utilização da lavagem básica das mãos antes e depois do exame físico. Envolve a utilização dos EPIs adequados para cada tipo de exame físico e cada tipo de paciente. Tá certo? As vestimentas adequadas, aqui entra sapatos fechados, uma roupa que não lhe expõe muito, cabelos presos, unhas cortadas, tudo isso tem que ser adaptado para o seu ambiente de trabalho também. Então, esses são alguns princípios, alguns conceitos gerais que você precisa ter certeza antes mesmo de começar o exame físico. Agora a gente entra nos componentes. Aqui a gente vai dar só uma passeada por eles. A gente vai ter vídeos específicos falando um pouquinho mais, dando um pouquinho mais de detalhes sobre cada um deles. Então a gente tem, de modo bem geral, 4 partes: a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Geralmente nessa ordem que eu falei aqui: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Mas essa ordem ela pode mudar, porque uma coisa que a gente vai bater muito é que o exame físico é personalizado. Então, em diferentes segmentos do corpo, a gente pode seguir ordens diferentes. Por exemplo, no exame físico do abdômen, essa ordem vai mudar um pouquinho. Então, a gente vai fazer a inspeção, a gente vai olhar aquele abdômen, mas antes da gente fazer a palpação e a percussão, a gente precisa fazer a ausculta. Por quê? Porque a ausculta dos vidros hidroaéreos, que são os sons que o trato gastrointestinal produz, eles podem ser alterados pela palpação e pela percussão. Então essa ordem ela vai ter que ser adaptada. Então fica inspeção, ausculta, palpação e percussão. Então esse foi só um exemplo de como a gente pode personalizar, alterar a ordem básica do exame físico para cada segmento do corpo. Por fim, a gente tem que falar que a gente precisa de alguns equipamentos básicos para a realização do exame físico. Eu coloquei em destaque o estetoscópio e o esfigmomanômetro para fazer, por exemplo, o estetoscópio é o grande responsável pela ausculta, é muito difícil, para não dizer impossível, você realizar a ausculta sem utilizando por meio o estetoscópio.
E o esfigmomanômetro é fundamental para aferir a pressão do paciente, que é um dos sinais vitais mais importantes. Mas isso não desmerece, não tira a importância de vários outros equipamentos básicos que você deve ter em mãos, em diferentes graus de necessidade, dependendo do contexto que você está. Então, o termômetro para saber a temperatura do paciente pode ser fundamental. Se você está em um contexto que você já tem outra equipe que atende ele primeiro e já fornece esses dados básicos, por exemplo, temperatura, isso já é excelente. Oxímetro de dedo para saber a saturação em ambiente ou não do paciente é fundamental quando a gente está se tratando de um paciente que a gente suspeita que possa estar apresentando uma dessaturação. Uma lanterna, que aqui o ideal é você ter uma lanterna própria para o exame físico, mas na correria das vidas a gente acaba utilizando, por exemplo, a lanterna do celular, abaixador de língua para visualização da cavidade oral, fita métrica para medir, obviamente, martelo de reflexo, agulha descartável, algodão e diapasão, por exemplo, se você for acompanhar um exame físico neurológico, talvez sejam equipamentos muito mais importantes que o estetoscópio, por exemplo. Então, todos esses equipamentos eles possuem importância diferente dependendo do contexto do que você está procurando. E o mesmo vale, por exemplo, para o rinoscópio, o oftalmoscópio, o otoscópio, o anoscópio, o espéculo vaginal, que ganham importância fundamental, por exemplo, na avaliação oftalmológica, na avaliação do ouvido, na avaliação do reto, na avaliação vaginal. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo bem rápido, bem simples, somente para a gente introduzir alguns conceitos fundamentais, como a gente tem que ter um local adequado para realizar o exame físico, a gente precisa ter a permissão, a gente precisa explicar o que a gente está fazendo, o paciente ele precisa saber o que a gente está fazendo. A gente precisa se proteger, então, utilizar equipamento de proteção individual, utilizar a lavagem básica da mão antes e após os procedimentos. A gente precisa de equipamentos básicos para realizar esse exame físico. E a gente precisa também entender que existem componentes diferentes do exame físico que a gente vai ter que realizar, sendo eles a inspeção, palpação, percussão e a ausculta de modo geral. Se você gostou desse vídeo, considere que se inscrever no nosso canal, ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo gratuito para vocês. Deixe seu like aqui também e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, que a gente vai começar uma série agora falando um pouquinho mais de cada um desses componentes de modo bem simplificado também.